Vamos lá, negada. Gostinho de mortadela 11. Eu vou falar aqui do subsídio para o setor agro, né? Que seria antigamente chamado de agropecuária, com agroindústria. Hoje em dia se chama só agro. Vamos lá. As contas nacionais são o seguinte. A balança comercial do Brasil, na verdade. O Brasil exportou em 2017 217 bilhões de dólares, dos quais 50 bilhões foi para a China. A China comprou um quarto de tudo que o Brasil vende. E tem gente que diz que o Brasil tem que se afastar da China por causa de ideologia, não sei o que, fazer comércio com os Estados Unidos. A China compra 50 bilhões do Brasil. Primeira dica para você largar de ser burro. O Brasil importou 150 bilhões de dólares, né? Teve um superávit aí de 67 bilhões. Esse superávit se deu por duas coisas. Primeiro, porque o setor agro produziu muito, exportou 96 bilhões de dólares, que é quase metade de tudo que o Brasil exportou. E a maior parte disso foi para a China. E o Brasil importou apenas 150 bi porque nós estamos em recessão, tecnicamente. E o que é que o Brasil importa? O Brasil importa produtos com valor agregado. O Brasil importa celular aí que vocês estão vendo, esse fone de ouvido, o computador que você vai assistir esse vídeo, a sua impressora, os carros. Aí você pensa, não, mas isso é tudo produzido no Brasil. É montado no Brasil, certo? Você paga royalties, por exemplo, se você tiver um Corolla, acha que é rico, tem um Corolla, se o som do seu Corolla quebrar, você vai comprar um som novo por R$3.000, R$2.500 é royalty que vai para o Japão, certo? Não vai dizer que é montado no Brasil, não. O cacareca é feito aqui, a inteligência é todinha de fora. O valor agregado vai todinho para fora. Mas voltando aqui para o setor agro, né? Se a gente fizer a conta, o subsídio do governo é 150 bilhões de reais para o setor agro. Se a gente fizer a conta no dólar, aí a R$4 dá 37 bilhões de dólares, né, que é o valor de hoje, de subsídio. E se como o dólar R$3, que é como estava ano passado, o subsídio é 50 bilhões de dólares. Né? Então, a pior das hipóteses e a melhor. Vamos lá. O Brasil está errado em subsidiar o setor agro? Não. E eu vou explicar por quê. O mundo subsidia 620 bilhões de dólares por ano para o seu setor agro. A China sozinha subsidia 260 bilhões de dólares por ano. Eles têm 1,3 bilhão de pessoas para dar de comer. Então eles precisam de comida barata. A Europa subsidia 94 bilhões de dólares por ano. O Brasil subsidia, né, na pior das hipóteses, com dólar R$4, subsidia 50 bilhões de dólares por ano. É metade do que a Europa subsidia. Metade. A China subsidia 5 vezes mais. E o Brasil é o maior produtor do mundo. Então, na verdade, ele está subsidiando pouco. Mas não dá para subsidiar mais. Então, o subsídio já é alto. A nossa agricultura é muito eficiente, mas ela só consegue competir no mundo porque o governo subsidia. Tá perfeito? Não. Tem coisa que dá para melhorar. Por exemplo, aumentar o conteúdo nacional. No lugar da gente exportar o grão da soja, exportar o bagaço da soja, o suco da soja, a carne de soja, dá para a gente fazer isso. Mas dá para fazer como, por exemplo, o Amoedo diz que o subsídio é uma excrescência. Ou o Paulo Guedes que quer acabar com todo subsídio e acabar com todas as empresas públicas. Se acabar com todas as empresas públicas, vai embora os bancos públicos. A maior parte desse subsídio aqui é dinheiro de crédito barato dos bancos públicos. Se, por exemplo, o Paulo Guedes, né, o Bolsonaro já disse que não sabe nada de economia, vai entregar tudo para o Paulo Guedes resolver. Se o Paulo Guedes pegar e acabar com esse subsídio, o setor agro do Brasil não dura 6 meses. E o Bolsonaro, inteligente como é, o mundo vai se acabar, o chão vai se abrir na frente dele, ele não vai saber nem o que foi que aconteceu. Então pensa, meu filho, antes de votar em Bolsonaro, porque ele não sabe nada de economia, entregar para Paulo Guedes, e Paulo Guedes quer para o setor agro. Vamos lá para mais números. Se o agro tiver lucrado 20%, ele lucrou 20 bilhões de dólares ano passado.
Vamos dizer que os caras são mega super eficientes, eles lucraram 30 bilhões de dólares. Se eles tiverem lucrado 30 bilhões de dólares, lembre-se que 37 bi é subsídio do governo. Se o governo tirar o subsídio, o lucro deles é zero e ainda tem prejuízo no negócio deles. Se o negócio deles der prejuízo, o que é que eles vão fazer? Eles vão parar de produzir. Se eles pararem de produzir, é fome. E é fome só no Brasil? Não, é fome na África, que compra comida no Brasil, é fome na China, que compra comida no Brasil. Ah, mas eu lá estou preocupado com a África, com a China. Pois, animal, eu vou te explicar mais facilmente. Se esse setor agro deixasse de vender esses 96 bilhões de dólares, a balança comercial do Brasil estourava num prejuízo de 50 bi. Mais de 60 bi aqui de prejuízo. Com esse prejuízo teria uma fuga grande de dólar no Brasil. Saindo o dólar do Brasil, o preço do dólar aqui subia. O preço do dólar subindo, sobe o preço do teu celular, sobe o preço da parte da alimentação que tu come, sobe o preço do carro, que é 80%, como eu falei, aí é de royalties que vai para o estrangeiro. Então, se você parar com o subsídio, você quebra o setor agro. Se você quebrar o setor agro, você quebra a economia do Brasil. O dólar vai para R$10, a inflação vai para 30. Igual o liberal da Argentina fez. É o modelo vizinho nosso aqui, dá para ver. A inflação vai para 20, 30%. O dólar vai para R$10 ou mais. Só se você quebrar o setor agro. Aí você chega para mim, mas e a gente dando esse subsídio, esse pessoal do setor agro andando de Ferrari? Porque tem um probleminha, eles não são tributados na renda. Tá tudo certo com eles para eles produzir, eles têm desoneração na produção, que é o certo. Você tem que exonerar a produção, principalmente a produção de comida, só que você não taxa eles na renda. E aí a gente tem que criar um imposto de lucros e dividendos para taxar o cara na renda. Simples assim. E aí o candidato aqui do Coxinha de Mortadela, o Ciro Gomes, inclusive tem proposta já clara aqui para taxar lucros e dividendos. E inclusive levar isso para todos os outros setores, que seria, por exemplo, criar o IVA, que ele fala disso desde 94. O IVA seria um imposto sobre valor agregado, que é um imposto único para acabar com PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, IPI, ICMS e tal, esses impostos todos que taxam o consumo. E aí você, fazendo isso, você desonera o consumo, estimula as pessoas a consumir, o preço da comida que você compra vai ficar mais barato, o preço de tudo que você consome vai ficar mais barato, e aí você taxa os caras na renda. Se o cara tiver lucrado, ele é taxado na renda. Se ele não lucrar, ele não é taxado. Se ele deixar o dinheiro na empresa e reinvestir, ele não é taxado. Agora, se ele tirar dinheiro para ele, pessoa física, você taxa, como o pessoal do Itaú fez. Então, existe o modo fácil. Você subsidia a produção de comida, e subsidia a produção como um todo, faz os caras produzir, e se eles lucrarem muito, você taxa a renda deles. Pronto, é fácil. Isso é difícil, todo país do mundo faz isso. A Europa subsidia a produção dela, quando depois que o cara lucra, ela mete a mão lá na renda. Todo mundo faz. Os Estados Unidos faz, todo mundo faz. Larga de ser burro, larga de conversar besteira na internet, acabar com o subsídio, principalmente do setor de comida, é muita burrice, cara. Por exemplo, aqui no interior do Nordeste, se o Paulo Guedes, lá do Bolsonaro, privatizar o Banco Nordeste, ou pelo menos acabar com os subsídios que o Banco Nordeste dá para o agricultor, é fome. E você que depende da comida do Nordeste, porque nós comemos, a maior parte do que a gente come é produzido aqui mesmo, a gente vai passar fome. Ou então vai comer muito mal, porque o preço da comida vai esticar, se você tirar os subsídios que o Banco Nordeste dá para o agricultor familiar. Pensa nisso, rapaz. Larga de conversar bosta na internet. Dizer que tem que acabar com o subsídio do setor agro. Se você fizer isso, você vai trazer fome e vai quebrar a economia do país. A gente tem que taxar a renda. Se os caras lá estão andando de Ferrari, charlando, beleza, você quer comprar uma Ferrari, mas você vai pagar um bocadinho de imposto aqui. Mas não dizer que vai tirar o subsídio. Porque o mundo todo subsidia o setor agro. Porque agro é comida. E comida tem que ser barato para alimentar pessoas. Se comida for caro, pessoas morrem de fome. Raciocina. Larga de conversar bosta na internet. Estuda um pouquinho. Você dá umas 3, 4 pesquisas no Google, você vai ver que o mundo subsidia alimento e comida é barata porque o mundo subsidia comida. E o Brasil tem que fazer isso, porque o Brasil é o maior produtor de comida do mundo.
Então larga de conversar besteira, dizer que é liberal, que não sei o que quer o fim do subsídio. E vota Ciro 12, meu filho. Pensa. Coxinha de mortadela, nem de direita, nem de esquerda, de centro-esquerda, porque o recheio é mais importante.